Esse vídeo é para explicar os motivos pelos quais eu abandonei o Rio de Janeiro. Número 1, violência. Em abril, a violência disparou no estado do Rio. Número 2, é um governo que não investe em educação. A crise atingiu em cheio a educação pública. Todas as instituições de ensino mantidas pelo governo estadual sofrem as consequências da falta de recursos e não há perspectiva de quando essa situação vai melhorar. Por acaso, isso não é uma particularidade do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. Número 3, o Rio de Janeiro não tem nenhuma boa perspectiva para daqui a 10, 15 anos, quiçá 20 anos. Por que é tão perigoso não investir em educação? A educação, em todos os sentidos, não só o de ser alfabetizado, ela dá um senso de responsabilidade, ela faz a pessoa entender que existe uma hierarquia na sociedade, mesmo que seja do diretor para o professor e para o aluno. Eu vou contar um caso de um aluno da 8ª série que uma professora muito amiga minha me contou o que aconteceu com ela. Era uma professora de história e pediu para um aluno dela ler uma passagem do livro. O menino rebelde não quis ler, xingou, não sei o que, tratou ela mal, saiu da sala. Ela é uma pessoa muito alegre, dessas professoras que você se lembra para sempre. Saiu, foi conversar com o aluno e falou: ô cara, o que está acontecendo? E aí depois de convencer, ele explicou para ela: eu não sei ler. Um aluno da 8ª série do Rio de Janeiro não sabia ler. Como que ele chegou na 8ª série sem saber ler? Isso sem falar no pior perfil de gente que só o Rio de Janeiro é capaz de criar. É falta de opção, né? Infelizmente, né? A gente vai parar no tráfico, não tem estudo, não tem nada. Família não tem boas condições. Aí, né, a única oportunidade, né, que a gente tem é isso aqui mesmo. E ele cresce envolto por fuzil e achando que aquilo é a única vida que ele pode ter, a única maneira que ele tem de ganhar dinheiro. Ele acredita naquilo. E o que é o pior desse jovem? Ele não tem absolutamente nada a perder. Eu resolvi fazer esse vídeo não é só para reclamar, igual aquela boçal reclamou falando que saiu do país porque o pai dela era rico. Vocês vão continuar na merda. Eu não, eu tenho condições de sair desse país. Mas esse vídeo é sobre um brasileiro triste, que teve que se despedir de toda a sua família, que teve que se despedir de todos os seus amigos, porque ele não aguentava mais. Porque quem é carioca hoje vive com medo, se sai na rua andando, se sai na rua de carro, se sai na rua de moto, se sai na rua de bicicleta, se sai na rua com o celular no bolso. Ser assaltado no Rio de Janeiro não é uma eventualidade, é uma certeza. Você que mora no Rio de Janeiro, você vai ser assaltado. A gente só não sabe quando ainda. Um cardiologista chamado Jaime Gold, andando na Lagoa, inclusive completa 1 ano agora, em maio. Testemunhas contam que o médico foi assaltado por 2 adolescentes que o esfaquearam na barriga e no braço, mesmo sem ele ter reagido. Pois bem, não pior que a violência é a falta de perspectiva. Porque para se livrar da violência, você pode ser um rico empresário, você tem um carro blindado, você pode ser um político. E aí sim a violência não chega até você. Em qual situação você, carioca, imagina que estará o Rio de Janeiro daqui a 15 anos? Eu compilei aqui algumas lembranças para refrescar a memória de todo mundo. O estádio do Engenhão, que foi feito para os Jogos Pan-Americanos de 2007, custou 360 milhões de reais. 6 anos depois, o teto caiu. O valor para consertar o teto e todo ele por dentro, que ele estava completamente cagado e enferrujado, foram mais 100 milhões de reais. Isso porque a obra inicial estava orçada em 87 milhões de reais. Esse é um pentelho da história do Pan-Americano. Porque o Pan sim estava orçado em 386 milhões de reais e o valor final de todo o projeto saiu por 5 bilhões de reais. Inclusive tem uma notícia de 2014 que diz que o governo injetou mais 100 milhões para consertar a vila do Pan em 2014. Enfim, é o Rio de Janeiro. Ciclovia Tim Maia acabou de cair. Bom, inaugurada há pouco mais de 3 meses, a estrutura não resistiu à força das ondas e simplesmente desabou. Por acaso custou 44 milhões de reais. Esse é o Rio de Janeiro. VLT, obra recente. São 6 linhas, 42 estações e 28 quilômetros de extensão. Ele ia custar 1,2 bilhão de reais. Mas, de novo, é o Rio de Janeiro. Então eles tiraram 10 estações e agora vai custar 1 bilhão e 700 milhões de reais.
Faz algum sentido esse tipo de coisa? O primeiro trecho a ser inaugurado vai da Praça Mauá até o Santos Dumont. Nesse ponto, os funcionários ainda estão fazendo ajustes. O trajeto completo dessa linha vai da rodoviária ao Santos Dumont e deve começar a funcionar em agosto. BRT. Estamos em 2016 e a Prefeitura do Rio acha que o melhor sistema de transporte para a cidade é ônibus. Ônibus. São 4 corredores de BRT. A Prefeitura se orgulha muito de serem 150 quilômetros de pista construída e 165 estações no total. O que vale lembrar de novo? É o Rio de Janeiro. BRT Transolímpica, 2,3 bilhões de reais. BRT Transoeste, 770 milhões de reais. BRT Transcarioca, 1,8 bilhão de reais. BRT Transbrasil, 1,2 bilhão de reais. Isso dá aproximadamente 5 bilhões de reais para 150 quilômetros de pista exclusiva para BRT. E o slogan ainda é a evolução das cidades. Esse é o slogan do BRT, evolução da cidade. Não é rodovia, é trem, ferrovia. Qualquer país desenvolvido, na primeira coisa da história, a primeira coisa que você lê é que eles construíram uma ferrovia. Pois bem, você pode pensar, porra, mas o Rio de Janeiro está construindo a linha 4 do metrô. Pesquisei também, vamos falar sobre a linha 4 do metrô. São 16 quilômetros. 16 quilômetros. Se você anda de bicicleta, um passeio, domingo, você faz isso de bicicleta. 6 estações, 16 quilômetros para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. Só que aí, o que a gente lembra de novo? É o Rio de Janeiro. Linha 4 do metrô. Custou 9,7 bilhões de reais. Isso dá 1,6 bilhão de reais por estação ou 600 milhões de reais por quilômetro construído. Eu vou mostrar para vocês o que a China está fazendo. Em 2009, a China começou um projeto para ter a maior malha ferroviária de trem-bala do mundo, para que em 2020 ela tivesse 16 mil quilômetros de trilhos para trens-bala, num projeto orçado em 300 bilhões de dólares. Você fala, porra, mas é muito dinheiro. Você passou aí, você falou de 9 bilhões para a linha 4 do metrô. Eu nem sou bom de contas, mas vou fazer umas contas rápidas para vocês terem ideia. 300 bilhões por 16 mil quilômetros dá mais ou menos 19 milhões de dólares por quilômetro construído de trilhos para trem-bala. O dólar tá caro, porque o Brasil é o Brasil, ou seja, isso dá aproximadamente 60 milhões de reais por quilômetro construído de trilhos para trem-bala. E não é um orçamento, é o que está grudado no chão, foi feito já. É obra terminada. Se você quiser comparar, o BRT custa 33 milhões por quilômetro. O VLT, que é uma porra de um trem que vai andar a 15 ou 20 km por hora, custa 60 milhões de reais por quilômetro, que é o mesmo que o trem-bala da China. A linha 4 do metrô custa 600 milhões de reais por quilômetro construído. Isso me deixa triste. Total e absoluto descaso com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo. E, como tudo que é ruim sempre pode piorar, eu vou terminar esse vídeo com 3 palavras: dengue, chikungunya e zika.